Estou bem na frente do portão de acesso à Casa Santa Marta, a casa que o Papa Francisco escolheu para viver. Ele que decidiu não morar nos palácios apostólicos, decidiu viver nessa casa, que é uma espécie de casa de passagem, onde inclusive os cardeais ficam durante o conclave. Fica a cerca de uns 500 metros atrás destes portões aqui, e é neste local, neste momento, que o corpo do Papa Francisco está sendo preparado para que amanhã, então, seja apresentado para os fiéis. Pela manhã começa a cerimônia, na verdade, uma procissão, né? São esperados milhares de pessoas aqui na Praça de São Pedro para terem acesso e ficarem alguns segundos na frente do corpo do Papa Francisco. A exposição do corpo ficará dentro da Basílica de São Pedro até o sábado de manhã. Então, sábado de manhã será feita a missa de corpo presente, para depois dar início à procissão que sairá com o corpo no caixão simples, como vocês comentaram aqui, do Vaticano em direção à Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica a cerca de 20 minutos, mais ou menos 5 quilômetros aqui do Vaticano. Será um momento, obviamente, muito emocionante, porque o Papa, ao contrário de 90 pontífices que escolheram ser enterrados aqui na Basílica de São Pedro, escolheu, ele deixou registrado no seu testamento, ser sepultado lá na Basílica Santa Maria Maggiore, em homenagem à Virgem Maria, a basílica de sua preferência, que era o local onde ele se recolhia para oração antes e depois das viagens apostólicas, especialmente as viagens internacionais. Parece que quem está vendo imagens, parece que tem pouco movimento aqui, mas é que eu vou dar uma viradinha na câmera para vocês verem. Eu queria mostrar antes o portão, mas virando aqui um pouco para quem está nas imagens, vai ver que tem bastante gente. Deu para circular um pouco ali por dentro da Praça de São Pedro, forte esquema de segurança. A gente tem que passar por detectores de metais. Depois tem que, para entrar também, tem uma revista para entrar dentro da Basílica de São Pedro. Eu estive lá dentro, ocorrem várias missas simultâneas, porque para quem conhece a Basílica, sabe que além do altar principal, existem altares secundários. Então, várias missas ocorrem em homenagem ao Papa Francisco ao mesmo tempo. Trouxe aqui para mostrar para os mais antigos, quem está nas imagens vai ver que é um jornal, né? Porque nesses momentos históricos, o jornal impresso, ele deixa registrada a história. Aqui eu peguei uma edição do Il Messaggero e a manchete é Il Papa degli Ultimi, que é o Papa dos últimos, o Papa dos pobres, num bom português. É um pouco do legado pelo mundo, né? As capas de jornais, nossos ouvintes são mais antigos, né? Como nós todos aqui vamos conhecer. Esse o legado do Papa Francisco. Conseguiu falar com as pessoas por aí hoje, Rodrigo? Porque ontem a gente falava com um grupo de gaúchos que estava em Verona, chegando a Verona, e que na quarta-feira retorna ao Vaticano. Esperava que fosse aquela quarta-feira em que o Papa vai para o meio do povo, né, no Papa Móvel, como ele estava fazendo mesmo, muito debilitado, e no fim das contas acompanharão o velório do Papa a partir de amanhã. Sim, deixa eu só posicionar a câmera aqui, e agora eu estou mais próximo aqui dos arcos de Benini, né? E tem obviamente segurança que eu não consigo passar neste momento, demoraria um pouco para ter acesso lá dentro, inclusive não pode ter acesso nesse momento com tripé, com câmeras, ainda está sendo organizado todo esse momento. Mas sim, conversei com algumas pessoas, Andressa, que estavam aqui, especialmente brasileiros até, de um grupo que veio de Milão para participar da canonização do Carlo Acutis, que seria aquele jovem, né, que morreu com 15 anos de leucemia, nasceu em Londres, mas viveu a maior parte do tempo aqui em Milão, na Itália, e é conhecido como o santo millennial, o santo influenciador, digamos assim, porque ele seria canonizado pelo Papa Francisco, tinha sido declarado santo, mas não deu para ocorrer a cerimônia, que ocorreria esta semana, então a santificação foi cancelada neste momento. E essas pessoas viriam para a canonização desse jovem. Então me surpreendeu até que tem
muitos jovens aqui, inclusive esse grupo de brasileiros que estava em Milão, e eles disseram, olha, agora não tem o que fazer, né? Nós vamos ficar pro funeral, vamos ficar para a cerimônia fúnebre. Justamente esse jovem, é ele que tem atraído realmente muitos adolescentes de grupos católicos, juvenis, para a Igreja Católica. Me lembrou um pouco até o Papa João Paulo II, que se dizia o Papa dos jovens, né? E tinha todas as suas jornadas mundiais da juventude. Me chamou a atenção os jovens presentes aqui, claro, para um momento de canonização do Santo Carlo Acutis, que será santo, já foi declarado, né? Mas foi cancelada a canonização. Mas o Papa Francisco também, atraindo muitos jovens aqui agora que ficarão para a cerimônia do funeral. O que vocês comentavam vai ser bastante, aparentemente, mais rápida do que se imaginava, né? Não só espera-se que a cerimônia fúnebre vai acontecer no sábado, mas de fato bastante rápido para os padrões do Vaticano. E aí tem aqueles 15 dias a contar da morte, na segunda-feira, para o início do conclave. Esse seria o rito tradicional. Mas o próprio Bento XVI já tinha, de certa forma, também reduzido este tempo, e agora se espera aí que não comece depois de 15 dias após a morte, mas que se tenha ali já pelo dia 5, 6 de maio, quem sabe, o início do conclave. Claro que na regra antiga, né, Rodrigo, se pensava que vai muito tempo para que todos os cardeais consigam chegar ao Vaticano. Exatamente. E agora já tem 60 de um dia para o outro que estão aí e facilmente vão chegar nesses próximos dias também, né? Provavelmente até sexta-feira todos já estarão por aí. Exatamente, era para aguardar que os cardeais votantes chegassem e eles entram por esta porta aqui que eu mostrei para vocês. Por isso que essa parte aqui onde eu estou, embora a gente não consiga ver muito bem a Basílica de São Pedro, e lá atrás, para quem vê em imagens, tem o Palácio Apostólico. Era lá que antigamente o Papa João Paulo II aparecia e o Bento XVI. Lá ficava o quarto, e fica ainda os aposentos reais, digamos assim, como vocês estavam falando, né? Mas o Papa Francisco quebrou essa tradição e fica na Casa Santa Marta, que é aqui ao lado, uma residência bem mais simples. E essa entrada aqui é justamente a dos cardeais. Por isso que muitos jornalistas ficam aqui na tentativa de falar com alguns dos cardeais que estão chegando. O próprio Dom Jaime Spengler, nosso arcebispo, aí, vai chegar nos próximos dias. Outros cardeais brasileiros chegarão e passarão por esta porta aqui. E eles podem falar durante a sé vacante, durante esse período de transição, claro, a partir do momento em que o conclave começa, aí é segredo total. Esse é um rito que a Igreja Católica não abre mão, e aí é até sair a fumaça branca. Rodrigo, há alguma possibilidade de nós termos um Papa brasileiro? Porque entre os mais cotados não aparece nenhum brasileiro, mas como não aparecia, o Bergoglio também não aparecia como favorito na sucessão do Papa Bento XVI, fico aqui me perguntando, será que tem como dar uma zebra e sair um brasileiro? O brasileiro mais cotado, e já tinha sido cotado no conclave de 2013, era o gaúcho, justamente Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, né? Ele que foi, inclusive, incumbido pelo Papa Francisco de ficar um tempinho mais à frente da Igreja de São Paulo. Ele já tinha pedido para sair, pedido a aposentadoria, e no ano passado Francisco pediu que ele ficasse um pouco mais nesse período que provavelmente ele já estava imaginando de transição. O que a gente sabe aqui, ouvindo os vaticanistas, aquelas pessoas que acompanham a Santa Sé dentro dos muros do Vaticano, é de que existe, obviamente, aquela briga, né? Aquela briga política entre setores progressistas e setores conservadores. O que acontece? A gente ouve muito que o Papa Francisco foi fora da curva. Foi muito diferente do que se imaginava, né? Ele foi um Papa... Primeiro que não foi um Papa europeu, como vinham sendo muitos dos Papas há muitas décadas. Foi o primeiro Papa da América. Então tende a existir uma força conservadora neste momento que, de alguma forma, poderia puxar o pêndulo do poder na Igreja Católica neste momento para um Papa mais conservador. É uma reversão do que nós tivemos até o momento. Outras fontes dizem o seguinte: não, tivemos
um Papa bastante conservador, que foi Bento XVI, e um Papa bastante progressista, que foi o Francisco. Então, talvez agora o pêndulo chegasse mais para o meio se tivesse um Papa mais estabilizador. Porque, embora muitas pessoas e os setores progressistas no mundo comemorem o pontificado de 12 anos do Papa Francisco como um Papa que abriu a igreja, um Papa que acolheu os pobres, um Papa que acolheu a união de homossexuais, embora não tenha o ritual, o sacramento em si, mas os padres podem dar a bênção a casais homossexuais, a casais divorciados. Embora haja essa força progressista, ele desagradou muita gente aqui dentro do Vaticano e os setores conservadores podem, de alguma forma, pressionar. Outro ponto, o colégio cardinalício, o colégio de cardeais, foi moldado à imagem e semelhança do Papa Francisco. 80% dos cardeais que vão eleger o próximo Papa foram nomeados, foram tornados cardeais, esse é o termo correto, pelo Papa Francisco. A gente poderia imaginar, então temos aí a possibilidade de ser um Papa progressista. Não é bem assim, porque embora eles tenham sido nomeados pelo Papa Francisco, muitos ainda são muito conservadores e de várias partes do mundo, onde inclusive a igreja é muitas vezes proibida. Então, para te dizer, Rosane, objetivamente, a gente fica sempre naquela expectativa, acho que o mais cotado dos brasileiros é Dom Odilo. Já tivemos o outro gaúcho, Dom Cláudio Umes, naquele conclave que eu acompanhei aqui, de 2005, e depois de 2013 ele apareceu ao lado do Francisco, lá na sacada da Basílica de São Pedro. Faleceu em 2022 o gaúcho Dom Cláudio Umes, então Dom Odilo Scherer seria hoje o mais cotado entre os brasileiros. Acho difícil, acho que a Europa ainda é quem manda no colégio de cardeais. Mas quem sabe um africano, quem sabe um asiático, vamos viver alguns dias de expectativa. Dias de expectativa e de muitos chutes, né, Rodrigo? Porque as análises mesmo dos religiosos são chute, né? São muitas possibilidades. Claro, agora começam as negociações, começa tudo para que haja votação e para que tenha nomes mais consensuais ou próximos disso, mas por enquanto é tudo chute, né? É tudo chute. A gente lá em 2005, que foi o conclave que eu acompanhei bastante aqui, eu e o Macedo estávamos aqui no conclave e que saíram algumas fumaças pretas até que saiu a branca e foi eleito o Bento, o Papa Ratzinger, Papa alemão também. Havia aquele ditado de quem entra na Capela Sistina, ali atrás de mim, ó, quem entra Papa sai cardeal. Quem entra cardeal, sai Papa. Então, o que quer dizer? Esse ditado é que quem entra favorito não vira Papa. A diferença foi o próprio Ratzinger. O Ratzinger era o decano do colégio cardinalício, aquele que, de alguma forma, lidera o colégio dos cardeais na hora da votação, aquele que celebra a missa de corpo presente, aquele que faz discursos, dá muitas entrevistas. Então, ele acaba ganhando uma certa vantagem em relação aos demais. Lembrando para o nosso ouvinte que precisa 2/3 do colégio, dos 120 cardeais que entram lá dentro, 2/3 precisam chegar a algum nome de consenso para que seja escolhido o Papa. Eu acho que a igreja está bastante ainda europeia. Francisco foi uma exceção, foi um ponto fora da curva. Vamos ver o que vai acontecer. Tem agora me fugiu o nome, mas o secretário de Estado, que é italiano, secretário de Estado do Vaticano, que é um dos favoritos aqui na Itália e é justamente um cardeal que vai ter uma proeminência ao longo dos próximos dias na liturgia. Logo, acaba sendo um dos favoritos. É muito difícil achar um consenso, né? E a gente observa Rodrigo, ao longo da história. Tu falou que tem muita negociação política, mas acredito que o objetivo maior seria recuperar a força da Igreja Católica, que foi um dos objetivos, inclusive, com a escolha do Papa Francisco. Neste momento, até buscar esse meio termo que tu comentou entre um progressista e um muito conservador, considerando o nosso momento mundial, assim, da sociedade mundial, também teria esse objetivo de recuperar com isso a força, porque tu tens um descontentamento em relação a um Papa progressista, mas ao mesmo tempo não dá para retroceder muito no trabalho que Papa Francisco iniciou. É justamente esse o argumento, essa a tese de quem defende que será um Papa um pouco mais conservador, não tanto quanto Ratzinger, mas também não tão progressista quanto Francisco.
A ideia de um Papa que, de alguma forma, una a Igreja, una a Santa Sé. Porque Francisco colocou a ordem na casa. Ele enfrentou vários problemas e herdou vários problemas, como a falta de transparência em relação aos padres pedófilos, o problema no Banco do Vaticano, da falta de transparência com as contas do Vaticano. Então, ele pegou uma Santa Sé que estava realmente em crise, com fuga de fiéis, e especialmente dos jovens. Colocou a ordem na casa. O problema é que isso desagradou gente, tinha inclusive alguns bispos que não reconheciam o Papa Francisco, esses bispos mais conservadores, inclusive setores ligados ao Opus Dei, setor mais conservador da Igreja Católica. E, de alguma forma, um Papa que una a Santa Sé nesse momento seria, digamos, o que a gente ouve aqui como uma possibilidade de não deixar a Igreja dividida, porque existe essa preocupação de não rachar a Santa Sé. Rodrigo Lopes, direto do Vaticano. Rodrigo vai ter bastante assunto conosco pelas próximas semanas, por aí, né, Rodrigo? Porque com o conclave começando lá pelo dia 5, 6 de maio, Rodrigo segue acompanhando até, enfim, sair a fumaça branca de sinal de que o novo Papa foi escolhido. Obrigada, Rodrigo Lopes. Bom trabalho por aí.